Oi, meu nome é Júlia, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Não sei o que eu tô fazendo, a gente vai descobrir juntos. Mas eu percebi que eu quero muito falar sobre livros, eu gosto muito de falar sobre livros, eu gosto muito de ler. E aí fez sentido, vou criar um canal e falar pra quem quiser ouvir, em vez de ficar enchendo o saco dos meus amigos falando sobre as mesmas coisas 137 mil vezes. E aí eu fiquei pensando qual que seria o primeiro vídeo, né? Aquela coisa de, primeiro vídeo tem que ser uma coisa importante, não sei o quê, primeiro vídeo do canal. E aí eu percebi que se eu ficasse enrolando muito, eu nunca ia gravar esse vídeo, então eu parei de ser ridícula e decidi falar sobre A Hipótese do Amor, que é um dos últimos livros que eu li e que eu gosto muito e eu quero falar muito sobre ele, tenho muitas coisas pra falar sobre. Então, é isso aí. Esse vídeo vai ter spoiler, eu vou falar bastante sobre as coisas que acontecem no livro, mas eu aviso quando a parte com spoiler for começar, então se você não leu ainda, não quer spoiler, não se preocupa, por enquanto tá tudo bem. Antes de começar a falar sobre o livro em si, eu quero falar um pouco sobre a Ellie Hazelwood, que é a autora do livro. A Ellie é italiana, ela já morou no Japão e na Alemanha, e agora ela tá nos Estados Unidos. E além de ser escritora de romance, ela é uma neurocientista. Ela também é professora, ela trabalha com essa coisa de ciências. O lado cientista dela influencia muito nas histórias que ela escreve, tanto que esse é o primeiro livro que ela escreveu, ele foi publicado em setembro de 2021, então é um livro super recente. Ela escreveu esse livro enquanto ela estava escrevendo a tese de PhD dela. Outra coisa importante sobre esse livro é que antes de virar um livro, ele era uma fanfic, então é uma história escrita por fãs, né? E ele era uma fanfic de Star Wars com o chip Reylo, que é Kylo Ren e Rey. Não sei o suficiente de Star Wars pra falar se é problemático ou não, boato que é meio problemático, mas enfim. Ela tava escrevendo a fanfic enquanto ela fazia a tese do PhD dela e depois essa fanfic foi publicada em formato de livro. O livro não é sobre o Kylo Ren e a Rey, mas os personagens são claramente inspirados nesses personagens de Star Wars. A Ellie é muito fofa. Na Bienal, ela deu uma palestra, né? Não foi uma palestra, foi uma conversa, assim, com os fãs. A gente fez perguntas, ela respondeu e tal, foi super divertido. E aí depois a gente ficou, sei lá, umas 2 horas na fila pra pegar o autógrafo dela. Eu tava com uma amiga na Bienal, a gente ficou na fila juntas. E a Ellie foi a autora da Bienal inteira que mais abriu senha para as pessoas pegarem o autógrafo, né? Porque essa parte dos autógrafos você precisa pegar uma senha e é super concorrido. E a Ellie abriu 500 senhas. E todos os outros eram, tipo, 200, 100. Teve alguns ali que não abriram nem 100. E ela levou adesivinhos pra dar pra gente na fila. Então, além do autógrafo, todo mundo ganhou um adesivinho bonitinho pra colocar no livro. E ela é muito preciosa, gente. Mas enfim, agora sobre o livro em si. O livro é sobre a Olive Smith, que é uma candidata a PhD que estuda câncer de pâncreas em Stanford. E aí, numa tentativa de convencer a melhor amiga dela que ela superou um crush que ela tinha, porque a melhor amiga dela quer sair com o antigo crush dela, ela, do nada, beija o Dr. Adam Carlson, que é um professor meio cuzão, assim, só que meio bonito também, do departamento dela. E aí, depois do beijo, eles concordam em fingir que eles estão saindo pra ela provar pra amiga que tá feliz com outra pessoa, e tudo bem, a amiga dela sair com o antigo crush dela. E ele conseguir convencer o departamento dele que ele quer continuar em Stanford pra conseguir que o orçamento dele seja aprovado. Os personagens principais são, obviamente, a Olive e o Adam, que são... A falha da gata, né? Personagens principais. Temos, obviamente, a Olive e o Adam, que são os dois de Stanford, né? A gente tem a Anne, que é a melhor amiga famosa. Ela é super engajada nas causas sociais, é a única outra mulher do programa que a Olive tá. A gente tem o Jeremy, que é o antigo crush da Olive, que é o novo crush da Anne. A gente tem o Malcolm, que é o melhor amigo delas duas, eles fazem um trio. E ele beija todos os rapazes possíveis, ele sai com todo mundo da faculdade. E ele tem um crush no Holden, que é um outro professor da faculdade, o Holden Rodrigues, que é amigo do Adam. Então, vários professores envolvidos aí. E além deles todos, a gente tem o Tom Benton, que também é amigo do Adam. E ele é super brabo das pesquisas também, só que ele trabalha em Harvard, não em Stanford. Agora a gente corta pra parte com os spoilers. Se você não quer spoilers desse livro, pula pra essa parte aqui. Vou colocar aqui o tempo certinho da parte que não teremos mais spoilers. Antes de começar com a história em si, eu queria falar sobre algumas coisas que talvez sejam meio gatilho pra alguém, só pra gente, né, não ter problemas aqui com esse vídeo. Então, essa parte aqui já começam os spoilers. O livro tem menção a câncer e perda de uma figura parental por causa desse câncer. O livro fala sobre medo de agulhas, tem assédio sexual e abuso de poder e tem uma cena de sexo. Então, se algum desses assuntos te incomoda, talvez recomendo pular pra parte sem spoiler também. Se não, tudo bem, vamos continuar seguindo. E aí, uma coisa que a Ellie fala muito que ela gosta de fazer é escrever sobre tropes, né? Que são meio que aqueles clichês que a gente sabe, clichês bem específicos, tipo inimigos pra
namoradinhos, ou amigos pra namoradinhos, ou tipo, só tinha uma cama. E uma das coisas que a Ellie gosta muito de fazer é pegar esses tropes e colocar eles dentro de um texto que ela tá acostumada. Então, quando você começa a ler livros, você começa a identificar vários desses tropes. Alguns que a gente consegue identificar no livro são o de a pessoa raio de sol junto com uma pessoa rabugenta. Relacionamento falso, que é sensacional, incrível, divertidíssimo de ler sobre. Slow burn, não sei a tradução disso em português, mas é aquela história que demora, que os caras ficam lá, meu Deus, eu tô apaixonado por você, mas o negócio do beijo ali demora 500 mil páginas pra acontecer. Delicioso também. Romance no trabalho, às vezes meio polêmico, às vezes não. E aquela coisa do cara que ele é meio babaca, mas ele só é fofinho com a garota que ele gosta. Que eu acho um pouco divertido também. Então, esses são os tropes do... Tem vários outros também. Conforme você vai lendo, você vai pensando, nossa, isso aqui meio clichê, né? Mas eu particularmente acho que a Ellie trabalha muito bem com eles. Mas beleza, vamos começar então a falar sobre a história em si, né? Agora que eu já falei de todas as outras coisas, o vídeo já tem 50 minutos, vamos falar sobre a história em si. Eu não quero comentar capítulo por capítulo, porque eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo e eu tenho preguiça de editar. Então eu vou pular pra momentos específicos, eu vou falar mais sobre momentos específicos, mas eu vou tentar resumir o que acontece entre eles pra o negócio fazer sentido, né? Porque senão eu vou ficar falando, capítulo 14, capítulo 20, capítulo 7, aí vai ficar todo mundo, o que essa garota tá falando? Então, vamos lá. O livro já começa com a Olive beijando o Adam do nada, no meio do corredor já vai, lasca um beijo na boca dele do nada. Aí ela explica mais ou menos qual que é o negócio com a Anne. Ela também escreve pro Benton, que a gente não sabe quem ele é ainda, mas ela escreve pra ele, tipo... Bom dia, por favor, me ajuda. Eu preciso de ajuda pra terminar minha pesquisa. Queria ficar no seu laboratório. Não sei, estratégia. Eu achei um pouco ousado da parte dela. O Adam vai e propõe a mentira, né? Pra eles fazerem aquela coisa do relacionamento falso. É o Adam que propõe a mentira. Tá. A Olive aceita, eles colocam as regrinhas, então... Sempre tem, né? Quando você tá falando de relacionamento falso em literatura, você tem que colocar umas regras pra ser um relacionamento falso aceitável. Então, as regras deles são que o acordo só vale dentro do campus, então fora do campus eles podem fazer o que eles quiserem. Não vai ter sexo, não podem sair com ninguém, mas assim, se quiser pode, só tomar cuidado para as galeras da faculdade em si não descobrirem, né? O relacionamento vai até dia 29 de setembro, que é o prazo que o Adam vai descobrir se os recursos dele foram aprovados ou não. E eles têm que fazer umas coisas juntos de vez em quando pra galera ver que eles estão juntos, né? Porque senão não faz muito sentido eles fingirem que eles estão no relacionamento se ninguém sabe que eles estão no relacionamento. E aí, a única pessoa que sabe desse relacionamento, além deles, é o Malcolm, porque ele ficou meio puto com a Olive e aí ela foi lá e contou pra ele. Então ele é a única pessoa que sabe. Aí eles começam a ter os encontros, né? Porque eles têm que fazer coisas juntos, então eles vão ter uns encontros pra tomar um cafezinho de vez em quando. Adam continua sendo rabugentinho, mas fica meio fofo. E aí uma adenda que os diálogos são uma delícia de ler. Tipo, eles são super engraçadinhos, super espertinhos, assim. Eu achei muito, muito gostoso de ler os diálogos que a Ellie escreve. No segundo encontro, a Olive conhece o Benton e descobre que ele é amigo do Adam. O Benton foi pra Stanford pra encontrar o Adam pra eles discutirem algumas coisas e, coincidentemente, eles se encontram os três juntos. E aí o Benton convida a Olive pra participar de uma palestra dele, né? Pra, tipo, ir lá assistir. A palestra está lotadaça. A Anne foi junto, né? E aí ela fica insistindo pra Olive sentar no colo do Adam, do tipo... Senta no colo dele pra abrir espaço aqui, porque a gente tá, né... mocosada aqui no meio das coisas, não dá pra ver nada do que tá acontecendo. E eles têm um momento super fofo lá com a Olive sentadinha no colo do Adam. E aqui foi o primeiro momento que eu comecei a ficar irritada com a Anne, forçando as demonstrações públicas de afeto, né? Eu não sei vocês, mas eu particularmente não fico insistindo pros meus amigos que namoram ficarem se pegando na minha frente. E isso vira meio que um padrão de coisas que a Anne faz durante o livro, que me deixaram um pouco irritada com ela. Na saída da palestra rola um engarrafamento lá, fica todo mundo, meu Deus, por que ninguém tá andando, os carros tudo parado. E a gente descobre que é um carro de uma funcionária de Stanford que tá parado. E aí o Adam simplesmente, ele empurra uma caminhonete sozinho até uma vaga próxima pra abrir caminho para as pessoas passarem. Ele empurra uma caminhonete sozinho. Aí eu li essa parte e fiquei, meu Deus, o que esse homem está fazendo, né? Como assim ele está empurrando uma caminhonete sozinho pro negócio? E aí eu fui pesquisar qual que é o peso de uma caminhonete, porque me parece ser um negócio meio pesado, né? E eu queria entender ali qual que era a força do homem, né? E aí, de acordo com o site mundialturbinas.com, um veículo é considerado caminhonete quando transporta até 3 pessoas mais a carga. Essa carga é o PBT, peso bruto total, que é a soma do peso do veículo mais a carga, que deve ser de até 3,5 toneladas. 3,5 toneladas. Que o Adam empurrou. Assim. De graça. E aí, só a título de referência, dá uma outra pesquisa aqui.
E eu descobri que um elefante adulto pesa de 4 a 7 toneladas. Então ele tá praticamente empurrando um elefante quase adulto sozinho no braço. Achei esse momento um pouco relevante, queria comentar com vocês que eu fiquei um pouco abalada. E aí vai rolar a segunda palhaçada de demonstração pública de afeto da Anne, que insiste pra Olive ir lá dar um beijo no Adam depois que ele faz essa coisa toda heróica, maravilhosa, de empurrar uma caminhonete de 3,5 toneladas sozinho. Foi o segundo momento que eu fiquei irritada com a Anne, importante registrar. E aí, beleza, a gente entra no capítulo 7, que é um dos primeiros capítulos que eu queria realmente discutir sobre coisas específicas com vocês. O que tá acontecendo no capítulo 7? A Olive divide o laboratório dela com outras pessoas, né? Porque ela é apenas uma estudante, então obviamente ela não vai ter um laboratório só pra ela. E aí, uma dessas pessoas é o Greg. O orientador do Greg é o Adam. Já começa ali a ter um problema, né? Já sabemos que vai vir problemas. E aí, nesse capítulo, o Greg chega meio puto, assim, no laboratório e ele começa a descontar na Olive. Por que ele tá puto? O Adam pediu pra ele refazer uma parte importante da pesquisa. E aí ele vai ter um puta de um trabalho, né, pra resolver essa parte que o Adam pediu a alteração. E ele começa a discutir com a Olive, tipo... Ah, mas eles são namorados, não sei o quê, pipipipopopó, então você tá, tipo, conivente com a situação. A Olive fala pra ele, né? Greg, eu só tô namorando o cara, eu não sou ele, como que eu teria algo a ver com isso? E o Greg responde... Você faz vista grossa pra tudo isso, pro fato dele agir dessa maneira como um babaca com delírio de poder. Você não dá a mínima pra forma como ele trata todo mundo no programa, ou então não teria estômago pra sair com ele. E aí, o que eu queria falar sobre essa parte, né? Eu entendo o ponto do Greg, eu acho que ele tem um ponto válido. E eu concordo que é muito difícil você separar 100% dos comportamentos de uma pessoa do relacionamento que você tem com ela. Porque a pessoa causando a situação X escrota é a mesma pessoa que causa a situação Y, que é uma situação boa pra você. Mas isso não justifica ele descontar o estresse dele na Olive, porque no fim das contas, quem é o responsável pelo feedback negativo que ele recebeu e pela forma como esse feedback foi dado pra ele, foi o Adam e não a Olive. Então, assim, eu entendo um pouco o lado dele, mas eu acho que ele tá errado, ele só foi um puta de um babaca, né? E aí, enfim, essa discussão toda com o Greg, ela causa uma discussão entre a Olive e o Adam. Eles estão conversando por mensagem, e aí a Olive pergunta, né, sobre a situação com o Greg, e eles começam a discutir, porque a Olive tá falando, tipo, você tem uma reputação muito ruim no departamento, porque as pessoas falam que você é muito rígido, e que você é muito intransigente e tal, e aí eles começam a discutir sobre isso, né. E aí o Adam responde uma dessas mensagens da Olive dizendo: Estou fazendo meu trabalho, Olive, que não é dar feedbacks de forma gentil, nem fazer com que os alunos do departamento se sintam bem consigo mesmos. Meu trabalho é formar pesquisadores rigorosos que não publiquem artigos inúteis ou nocivos que prejudiquem nosso campo de pesquisa. O ambiente acadêmico está cheio de pesquisas terríveis e cientistas medíocres. Não dou a mínima para a opinião dos seus amigos sobre mim, desde que os trabalhos deles atinjam um alto padrão de qualidade. Se eles quiserem desistir ao ouvir que o trabalho não atingiu esse padrão, que seja. Não é todo mundo que leva jeito pra ciência e os que não levam devem ser eliminados mesmo. E aí eu queria comentar sobre essa parte específica, essa mensagem específica do Adam. O negócio é que ele tá certo. O trabalho dele realmente é formar bons pesquisadores e o melhor jeito de fazer isso é por meio de feedback sincero. Na verdade, o melhor jeito de fazer a carreira de uma pessoa evoluir é por meio de feedback sincero, certo? Mas o Olive tem um ponto. Você não precisa ser grosseiro pra dar feedback. As pessoas têm sentimentos e você tem responsabilidade como professor ou como pessoa em posição de poder de garantir que o seu feedback vai ser recebido da maneira correta. É literalmente o seu trabalho dar feedback pras pessoas. Então, faz parte do seu trabalho garantir que as pessoas vão receber esse feedback da melhor maneira possível. E o melhor jeito de fazer isso, um jeito bem simples, na verdade, de fazer com que o seu feedback seja recebido da melhor maneira possível, é não ser um babaca. E até porque, dependendo da forma que você oferece esse feedback, ele tem um efeito completamente contrário, né? E aí você causou um estresse desnecessário que não teve efeito nenhum. Eu acho muito complicado esse papo do Adam de não se importar com os sentimentos. Eu acho que mostra um lado muito racional dele, que eu entendo por que ele é assim, a gente consegue entender por que ele é assim um pouco mais pra frente no livro, mas eu não acho que ele tá certo. Enfim, eu queria comentar sobre essa parte em específico, porque eu achei que foram conflitos muito interessantes pra história. E eles acontecem por conta do relacionamento deles, mas não dependem só do relacionamento, né? Se a Olive tivesse só, sei lá, tendo uma amizade ou só conversando de vez em quando com ele, talvez criado uma relação mais próxima de trabalho mesmo, eu acho que esse conflito podia ter acontecido também. Eles mostram mais das personalidades do Adam e da Olive, né? Você começa a entender um pouco mais por que o Adam tem a reputação que ele tem e como que a Olive percebe isso e como que o relacionamento deles afeta os dois no contexto profissional, porque bem ou mal eles estão no contexto profissional, né? Peraí que agora
ou vou ter que trabalhar. Depois disso, rola um piquenique lá na faculdade, todo mundo vai junto. E a Anne, a humilhadora dos tímidos, ataca novamente e força a Olive a passar protetor no Adam, que até esse momento tava jogando bola sem camisa e fez todo mundo ficar abaladíssimo porque ele é insuportável, mas ele é muito gostoso. No piquenique também, o Benton pede pra Olive mandar um relatório da pesquisa dela em pouquíssimos dias. Ela fica, meu Deus do céu, eu vou precisar ficar igual uma maluca pra terminar esse negócio. A Olive precisa ficar até tarde no laboratório, né, terminando esse relatório. E num desses dias ela encontra o Adam e eles começam a conversar. E aí eles têm um momento fofinho juntos, conversandinhos sobre a vida. E eu gosto muito dessa parte também, porque dá pra ver mais dos dois como personagens. Tipo, você consegue descobrir mais sobre o Adam, descobrir mais sobre a Olive. E você consegue ver a Olive se apaixonando pelo Adam, que eu achei muito legal. E é um trecho muito gostoso de ler. Os diálogos que a Ellie escreve são muito gostosos de ler. Eles fluem de um jeito muito natural e você vai lendo, tipo, você nem percebe o quão rápido tá passando a história, porque só tá uma delícia de ler. Depois disso, o Benton pede pra Olive ir pra casa do Adam, que é onde ele tava hospedado, pra eles falarem sobre o relatório, né? E aí ele faz várias perguntas e tal, e aí no final ele fala que espera ela em Harvard no ano que vem pra eles trabalharem juntos. Então ele aceitou a proposta dela, né? E aí o Adam oferece uma carona pra ela ir embora e tal. A Olive sugere um café e sugere que eles vão tomar a vacina de gripe na campanha que tá tendo na faculdade pra comemorar. Comemoração esquisita. E o Adam fica super desconfortável porque ele tem medo de agulha. E eu achei muito fofo que o Amanda que ele tem medo de agulha. E aí tem uma cena toda bonitinha dela tentando convencer ele aí e tal. E depois ele fazendo um draminha ali só pra falar: ai, mas meu braço tá doendo muito. Ridículos. Muito, muito fofos. Aí a gente entra nos capítulos 10 e 11, que são outros capítulos que eu queria falar sobre. Que aí eu comecei a ficar um pouco irritada com algumas coisas nesse livro. Nessa parte, a Olive começa a perceber que ela tá apaixonada pelo Adam por causa de uns comentários que a Anne faz pra ela. E ela decide conversar com a única pessoa que sabe sobre esse relacionamento falso, que é o Malcolm. E aí, obviamente, nessa conversa, o Adam escuta ela falando que tá apaixonada por alguém, ele não sabe que é por ele. E assume que a pessoa é o Jeremy. E aí, o que acontece aqui nessa parte? Os dois são adultos, né? Eles já estão fazendo essa palhaçada de namoro falso. Pra mim era só ela ter dito, tipo, ai, é isso mesmo que você ouviu, eu tô apaixonada por você, mas bola pra frente, vamos fingir que não. A gente continua no nosso acordo e finge que nada aconteceu. Metade do livro não precisava ter acontecido. Metade dos conflitos que aconteceram não precisavam ter acontecido. E aí você deve estar se perguntando: Júlia, por que você não gosta disso? Porque se fosse desse jeito que você sugeriu, o livro não existiria, né? Essa falha de comunicação é uma trope muito fácil e muito previsível pra criar conflito. O que eu quero dizer com todo esse vídeo é que tropes não são necessariamente ruins, mas eu acho que essa trope da falha de comunicação, do tipo, ele me ouviu falando que eu tô apaixonado por alguém, ele assumiu que é por outra pessoa, ela já foi usada tanto em tantos contextos que ela tá um pouco batida já, porque tipo, você já sabe muito bem o que vai acontecer e é uma trope muito difícil de você adaptar pra outro contexto, como a Ellie faz muito bem com outras tropes que ela utiliza. O tipo de conflito gerado por essa falha de comunicação, ele é muito fácil de resolver, é simplesmente eles sentarem e conversar. Então, todo o conflito que é gerado por isso depois, ele meio que perde o sentido, ele só tá enchendo linguiça na história e você tá lendo tudo aquilo, tipo, tá, mas quando que eles vão conversar? Quando que eles vão conversar? Entendo quem gosta desse tipo de trope, mas eu particularmente acho super cansativo. Eu preferia que não tivesse sido usado e os conflitos que acontecem daqui pra frente tivessem sido criados de outro jeito, que eu acho que cria um estresse um pouco desnecessário na história. Temos esse rolê aí da falha de comunicação. Eventualmente, a Olive conversa com o Holden, que é o outro professor da faculdade que é amigo do Adam. E ele fala que ele tá super feliz que o Adam finalmente chamou a Olive pra sair, porque faz anos que ele fala de uma garota incrível do mesmo departamento que ele. E, obviamente, ela assume que é outra pessoa e fica devastada. E aí, de novo, a gente tem a falha de comunicação. Então, ele acha que a Olive tá apaixonada por outra pessoa, a Olive acha que ele tá apaixonado por outra pessoa, mas os dois estão apaixonados e eles ficam nessa enrolação o livro inteiro porque eles não conseguem se comunicar como duas pessoas adultas. O Holden também fala pra ela ficar meio de olho no Benton, mas ele não fala muito bem por quê, só fala, tipo, cuidado com esse maluco aí. Eventualmente, a Olive recebe um e-mail falando que ela vai ser palestrante num congresso que eles vão, e ela caga nas calças de ansiedade, não literalmente, e promete que vai gravar tudo da palestra pra orientadora dela ver, porque a orientadora não vai conseguir ir pro congresso. E aí, beleza. Em relação ao congresso, a Olive, a Anne e o Malcolm estavam combinando de ficarem juntos, né? Dividir um quarto pra ficar mais barato ali, né? Porque estudantes, um pouco complicado ali a questão financeira. Só que aí o Malcolm e a Anne dão pra trás e eles resolvem as acomodações sozinhos, porque eles assumem que a Olive vai ficar com o Adam no congresso, porque o Adam vai também. E aí a Olive começa meio que a entrar em pânico, né? Mas o Adam realmente oferece o quarto pra ela ficar com ele.
E ele promete que, na verdade, são 2 camas, tipo, não vai ter problema. Não vai ter aquela coisa maravilhosa de ai, meu Deus, só tinha uma cama, a gente teve que dividir a cama. E aí, ele promete que são 2 camas, né? E ela vai acabar ficando com o quarto inteiro porque ele vai embora, porque ele vai ter outras reuniões e ele vai precisar... Ele não vai poder ficar no hotel do Congresso. Além disso, ele também oferece ajuda com a palestra dela porque ela tá super nervosa, que vai ter que palestrar sobre a pesquisa dela pra várias pessoas, né? Chegando lá no Congresso, realmente tem 2 camas, a gente não vai ter um momento lindo de ai, meu Deus, só tem uma cama. A Olive descobre que o Adam, na verdade, é o palestrante principal e ele não vai conseguir ir pra palestra dela. Mesmo ele falando que ia super tentar ir. Na palestra em si, ela descobre que o Benton tá no mesmo painel que o dela. É um painel com vários palestrantes. Eles vão apresentar no mesmo painel, então eles estão juntinhos. Uma coisa que eu achei muito legal dessa parte é que a palestra dá certo, tipo, ela consegue, dá tudo certo, ela não tem grandes problemas, mas a palestra não é perfeita. Tipo, ela gagueja, ela fica nervosa, ela tem problemas com o projetor. Eu achei que adicionou uma camada de realismo ali pro negócio que eu achei que foi importante, eu achei divertido de ler sobre. E aí agora a gente entra num capítulo um pouco pesado, que é o capítulo 14, que é o capítulo do assédio. De novo, se você, por algum motivo, não quer ouvir sobre isso, não tem problema. Pula pra essa parte aqui, a gente vai pular esse papo de assédio. No capítulo 14, o Benton assedia a Olive, né? Ele fala várias coisas horríveis, questionando a capacidade dela. Ele diz que ela só conseguiu o que ela conseguiu até aquele momento, né? A palestra, todas as pesquisas, porque ela tá saindo com o Adam. E ele ameaça roubar a pesquisa dela, já que ela mandou relatórios super completos pra ele, que foi um erro dela. Fica a dica pra vocês, não mandem relatórios super completos pras pessoas não roubarem as pesquisas de vocês. Durante ali, né, o assédio, ele tenta beijar ela e tal. Ele fala: não acha que aceitei você no meu laboratório porque você é boa, acha? Uma garota como você, que percebeu bem cedo que trepar com pesquisadores famosos e bem-sucedidos é o melhor jeito de subir na carreira acadêmica. Você deu pro Adam, não foi? Nós dois sabemos que vai dar pra mim pelo mesmo motivo. Eu não quero me estender muito nessa parte, mas eu acho que o que eu queria comentar em relação a isso é que a parte que mais dói lendo esse trecho do assédio é o quão realista a cena foi. A descrição da Ellie sobre as reações da Olive são muito, muito realistas, você consegue se identificar muito ali com o que tá acontecendo. E é muito fácil de acreditar que isso aconteceria de verdade, porque acontece, né? Logo depois disso, a Olive volta pro quarto, encontra o Adam e ele percebe que ela tá abalada, né? E aí ela inventa que ouviu umas pessoas falando mal da palestra e tal, que ela só tinha conseguido porque era a namorada dele, e ele fica meio puto, ele quer denunciar ali, mas ela não aceita. E aí ele fala, não, beleza, e ele consola ela, né? Contrapartida ali com o ponto da cena anterior que doeu muito. Eu acho que a minha parte favorita em relação a essa cena e a reação do Adam é que ele não tenta invalidar os sentimentos dela, né? Em nenhum momento ele fala, não fica assim, não precisa ficar assim, eles são bobos o que eles estão falando e tal. Ele deixa ela sentir a tristeza dela. E ele também não tenta forçar uma reação, ele não tenta forçar ela a denunciar. O tempo todo, ele só tá respeitando o momento dela, a tristeza dela, os sentimentos dela. E ele deixa a raiva que ele sente, porque isso é uma coisa que é descrito no livro, né? Que ele tá com raiva, ele tá claramente querendo fazer alguma coisa pra resolver aquela situação. Mas ele deixa todos esses sentimentos dele de lado, porque ele sabe que o mais importante naquele momento é a tristeza da Olive, é o que a Olive tá sentindo e não o que ele tá sentindo. Logo em seguida, o Adam leva a Olive pra jantar. E aí eu vi alguns comentários de algumas pessoas falando que isso era meio esquisito, porque ela tinha acabado de passar por uma situação super traumática, e ela já tava saindo com ele como se nada tivesse acontecido. Mas eu achei isso bem plausível, na verdade. Ela tava claramente em negação, tipo, tentando minimizar o que tinha acontecido, sem entender a gravidade do negócio. E querendo se distrair, né? Querendo não sentir toda aquela tristeza, aquela raiva e impotência que ela tava sentindo no momento. E aí eles jantam juntos, eles conversam um pouco mais sobre a experiência dele na ciência, ele fala sobre as frustrações do que ele passou com professores super rigorosos, e achando que ele não era bom o suficiente, você começa a entender ainda mais sobre o Adam e por que ele é do jeito que ele é, por que ele é tão rigoroso do jeito que ele é e tão, talvez, racional, não se importa muito com os sentimentos dos alunos dele, porque ele passou por isso também. E aí, finalmente, o beijo acontece, e eles pegam, e aí eles começam ali a se pegar, né? O Adam fica super preocupado de estar abusando da situação, de estar, né, fazendo ali uma coisa que a Olive não quer fazer. Ele fala pra ela, você é uma aluna. No momento, depende de mim pra ter um lugar pra ficar, e mesmo que não fosse o caso, o poder que eu tenho sobre você pode facilmente transformar isso aqui numa dinâmica coercitiva. E eu acho que isso é uma das minhas coisas favoritas sobre essa cena, que ele tá muito consciente. Ele tem 100% de ciência de que eles têm uma dinâmica de poder um pouco complicada, e ele tá certo, né? Dependendo de como essa situação fosse, essa cena fosse construída, ia ficar um negócio meio esquisito, ele meio, será que ele coagiu a menina a dar uns beijos? Como que será que aconteceu? Mas o Adam, ele
tá sempre 100% consciente dessa dinâmica desbalanceada e ele genuinamente tenta falar sobre isso e garantir que ele não tá com todo o poder da relação. Ele tenta passar o poder pra Olive, pra ela tomar a decisão que ela quer e não ser coagida por ele. E aí, capítulo 16, né, que é o famoso capítulo 16, cena de sexo. Você não quer falar sobre isso, pula para essa parte aqui. Não vou entrar em detalhes, tá? Tá tudo bem. Eles transam. Melhor review que você já viu na sua vida. E eu adorei que pareceu muito real. Tipo, eles conversam, eles tentam fazer o negócio funcionar de um jeito que é bom pros dois. Na hora que eles começam efetivamente a se pegar e começa aquela coisa, né, da cena, eles não viram imediatamente máquinas de fazer sexo e fazem um sexo incrível que você fica, meu Deus do céu. Eu achei que foi super realista. Eu gostei muito. Eu achei muito bacana. Mas é outra coisa específica que eu queria comentar sobre o capítulo 16 em si, que não é a cena de sexo, é sobre a fala da Olive sobre atração sexual. Não é que eu queira ficar sem sexo. Eu só não tenho muita vontade de fazer normalmente. Tem algo estranho com o meu cérebro e o meu corpo, e eu não sei o que há de errado comigo, mas eu não sinto atração do mesmo jeito que as outras pessoas, que as pessoas normais. Eu tentei simplesmente fazer pra resolver logo a questão, e o cara com quem eu trazei era legal, mas a verdade é que eu não sinto atração sexual, ao menos que realmente confie e goste da pessoa, o que por algum motivo nunca acontece, ou quase nunca. Não acontecia há muito tempo, mas agora eu gosto mesmo de você, confio em você e pela primeira vez em 1 milhão de anos eu quero. Vou comentar do ponto de vista de uma pessoa que não faz parte do espectro sexual, mas eu quero comentar sobre isso. A fala dela sobre como ela sente atração fez muito sentido pra mim. Eu acho que o que ela fala sobre não necessariamente querer ficar sem sexo, ela só não sente super desejo de fazer, foi uma explicação super simples e fez muito sentido e me pareceu um diálogo muito genuíno que uma pessoa na situação dela teria com outra pessoa. Mas eu acho muito perigoso você colocar um personagem, seja ele principal ou não, falando tem algo errado com o meu cérebro, numa situação que é diferente do que é considerado normal. Então, nessa situação, todo mundo assume que é normal sentir atração sexual por todo mundo. E a Olive tá falando que o que ela sente é diferente do que é o padrão. Eu acho que você cria muita margem pra perpetuar uma imagem negativa sobre o assunto, né? Mesmo que não seja a sua intenção. Você tá reforçando que é o sentimento que existe, e mesmo que não seja a sua intenção falar que você concorda com aquilo, o seu personagem tá falando que concorda com aquilo. Vou dar um exemplo, usando o Cavaleiro da Lua da Marvel de referência. Se você não viu, cuidado, talvez tenha um spoiler aqui. Mas em Cavaleiro da Lua, o personagem principal, ele lida com uma condição específica. Eu tô tentando não falar spoilers, mas ainda assim usar isso de exemplo. Ele lida com uma condição específica que afeta a saúde mental dele. E aí tem uma cena que o antagonista fala pra ele alguma coisa no contexto de você acha que tal coisa foi tão fácil de acontecer porque sua mente já era quebrada? E o personagem imediatamente, sem hesitar, responde: não, eu não tô quebrado, eu só preciso de um pouco de ajuda. E nesse caso de Cavaleiro da Lua, eu acho que a frase do estar quebrado, ela perde um pouco ali o poder dela de perpetuar essa imagem negativa, porque ela é imediatamente cortada e o personagem rebate e fala: não, eu não tô quebrado, não é isso. Então, em Cavaleiro da Lua, eu acho que isso foi feito muito bem. Eu acho que em A Hipótese do Amor não foi feito tão bem. Podia ter tido ali uma resposta do Adam ou alguma coisa da Olive mesmo, ou a Olive só não falar. Mas enfim, aconteceu. Eu achei que foi um toque interessante. Eu gostei deles terem tido essa discussão, mas eu acho que a discussão podia ter acontecido de outra maneira. Enfim, depois, né, ali do capítulo, tal, sexo, estão se pegando loucamente. A Olive meio que descobre que o Adam tá quase decidido a ir pra Harvard, então eles também conversando sobre isso, ela pergunta e tal. E ele fala que faz muito sentido do ponto de vista profissional, porque ele vai ter o Benton, ele vai ter recursos, enfim, vai ser muito massa. É perto dos pais dele, e ele não fala, mas fica óbvio que ele só tá pensando que ela vai também e ele quer ir pra lá por causa dela. Só que aí, nesse momento da história, depois do assédio, a Olive já tá questionando se ela vai ou não pra Harvard, né? Ela não quer ir por motivos óbvios de ela vai ter que trabalhar com o Ben. E aí, depois que o Adam vai embora, a Olive acorda com 500 mil mensagens da Anne e do Malcolm, além do e-mail da orientadora pedindo a gravação da palestra dela. E aí, os amigos dela vão até o quarto dela pra fofocar, porque o Malcolm ficou com o Holden. Surpresa! O Holden também tinha um crush no Malcolm. E eles ficaram, finalmente, graças a Deus. Muito fofo esse casal. E a Olive, ela lembra que é dia 29 de setembro, que é o prazo final pro acordo, e ela decide que precisa terminar com o Adam.
Que ela não pode contar pra ele o que aconteceu e que ela não pode ficar presa nesse relacionamento quando ele tá apaixonado por outra pessoa, porque ela ainda acha que ele tá apaixonado por outra pessoa. De novo, falha de comunicação que não precisava acontecer. Aí a Olive vai até ele, né? O Adam pede de novo pra ela prestar queixa sobre o que ele acha que aconteceu no Congresso e promete que vai ajudar ela como ele puder. Ela fala que não quer, ele deixa quieto de novo, respeitando os sentimentos dela. Obrigada, Adam. A Olive pergunta sobre os recursos que o Adam tava precisando, que era o motivo pelo qual eles estavam fingindo o relacionamento. E o Adam conta que eles foram liberados, e aí ela fala que eles já conseguiram o que eles queriam, né? Não tem motivo mais pra eles ficarem juntos. E aí, em vez de falar como um adulto deveria falar, ele só se fecha e aceita o que ela quer, porque ele acha que ela tá apaixonada por outra pessoa. E fala pra ela procurar ele porque ela precisar, qualquer coisa mesmo, que ele vai continuar lá por ela, caso ela precise. E aí eles se beijam uma última vez e ela vai embora. E é muito triste. Aí beleza, a Olive ela passa os próximos 2 dias sendo triste, até que ela decide parar com essa palhaçada e resolver a vida dela. E ela vai procurar outro laboratório pra não ter que trabalhar com o Benton e não deixar ele levar os créditos pela pesquisa dela, né? Ela começa a mandar uns e-mails lá pra um monte de gente e tal. O Malcolm e a Anne vão atrás dela, porque ela sumiu por 2 dias, né? E ela lembra que tem que mandar a gravação da palestra pra orientadora. Quando ela tá ouvindo a gravação, ela percebe que ela também gravou o assédio. Ela deixou o celular gravando no bolso e ela tem provas irrefutáveis de que ela foi assediada pelo Benton. Nisso, o Malcolm e a Anne descobrem o que aconteceu, né? Porque eles estão juntos quando ela tá ouvindo a gravação. Eles tentam convencer ela a denunciar, e ela continua insistindo que ela não quer fazer isso porque ela não quer estragar a vida do Adam. Ela não quer que ele tenha que escolher não ir pra Harvard fazer uma coisa que faz super sentido pra vida profissional dele, porque o parceiro dele é um assediador. Nessa, o Malcolm conta pra Anne sobre a mentira e a Anne percebe que ela foi chatona, né, insuportável, ficar forçando o cara ali a se beijar o tempo todo, mas ela não fica triste com a mentira em si, ela só fica chateada que a Olive sentiu que precisava mentir pra ela poder fazer o que ela queria. Eles insistem que o Adam ia querer saber. Nessa coisa da Olive, não, mas eu não quero que ele saiba, não sei o que, eles decidem perguntar pro Holden se eles contam ou não, porque o Holden é o amigo mais antigo do Adam. Na conversa, o Holden conta que achava que o Benton era meio estranho na época que eles estudaram juntos, e sempre parecia que ele tava tentando sabotar o Adam, mas ele não tinha provas concretas do que estava acontecendo, então ele não falou nada, porque ele sabe que o Adam é uma pessoa extremamente racional e que ele só vai acreditar se ele tiver provas concretas do que tá acontecendo, né? Então a Olive decide ir atrás do Adam, porque ela tem provas. E aí nessa, o Benton tá junto, ele tenta se intrometer, porque eles estão fazendo uma entrevista ali pra Harvard, né? E aí o Adam manda ele ir embora, e enquanto eles estão discutindo, a Olive simplesmente dá play no áudio e mostra pro Adam o que aconteceu. O Adam obviamente fica putíssimo, ele fala que vai matar o Benton, começa ali uma comoção, porque eles estão num restaurante, e as pessoas ficam, meu Deus, o que está acontecendo? O Adam tá lá ameaçando o Benton, e a Olive pede pra ele parar, e ele para. Eu particularmente teria esperado no mínimo um nariz quebrado ali antes de pedir pra parar, mas beleza, a Olive foi uma pessoa boa e não quis que o Adam desse um socão na boca do Benton, mesmo que ele merecesse. E aí começa ali o final do livro, né? O negócio foi resolvido, eles vão pra casa, vários pesquisadores respondem os e-mails que a Olive mandou, ela consegue muito apoio, várias pessoas querem trabalhar com ela e estão super interessadas na pesquisa dela. O Benton foi expulso, Massa já foi punido também pelo que aconteceu. Eles têm um double date com o Holden e o Malcolm, que são muito fofos também. E aí o Adam leva ela pra casa e finalmente ela conta que gosta dele. E ele conta que gosta dela. Embora a gente não veja isso, mas ela se declara e, tipo, para com essa palhaçada toda, né? Do, a gente é só amigo, a gente só tá aqui sendo amigos. E aí é isso, aí tem um epílogo muito fofo deles trabalhando juntinhos e, enfim. Esse é o final do livro. Essa parte aqui já não tem mais spoilers, então se você pulou no começo e voltou pra cá, bem-vindo de volta. Acho que o resumo da minha opinião sobre o livro é que é um livro muito gostoso. É um livro que te deixa muito com o coração quentinho. Ele é super engraçado, ele é muito divertido de ler. A escrita é muito fácil de engajar, então você vai lendo, você nem percebe quão rápido você tá lendo, porque tipo, você só pega o ritmo lá e vai embora. Os diálogos são uma delícia de ler, a Ellie mandou muito, muito bem escrevendo todos os diálogos. E aí é aquela coisa, né? Ele é um livro super previsível, você sabe que eles vão ficar juntos no final e que eles vão se acertar. Você sabe o tempo todo que o Adam tá apaixonadaço pela Olive, mesmo o livro sendo do ponto de vista dela e não dele. E ele é cheio desses clichês, né? De coisas que você sempre vê em livros de romance.
Mas eu não acho que isso é necessariamente uma coisa ruim. Contanto que você consiga adaptar essas coisas pra sua história e não escrever uma história inteira pra encaixar só naquele clichê específico que você quer falar. Eu acho que a Kelly fez isso muito bem. Ela escreveu uma história centrada ali no mundo científico e ela encaixou alguns clichês ali no meio e de um jeito que fez a história fluir. Acho que super funciona. Eu ainda não gosto da coisa da falha de comunicação. Eu acho que é irritante, eu acho que cria um conflito fraco que poderia ter sido resolvido de um jeito muito simples e aí você fica meio o livro inteiro tipo, tá, mas quando que vocês vão conversar? Quando que vocês vão conversar? Quando vocês vão conversar? Mas eu acho que o resto da história compensa esse ponto. Eu acho que todas as outras coisas que estão acontecendo compensam esse conflito mais fraco e você continua super curioso querendo saber o que vai acontecer na história. Um ponto importante é a representação de mulheres em STEM, que é o que a Ellie usa. STEM é uma sigla em inglês que se refere às áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, que eu acho que seria tipo as nossas exatas, alguma coisa assim. Não sei se ciências entra como área de exatas. Enfim, mulheres nessa área não são muito comuns na vida real e são menos comuns ainda em romances. Eu acho que esse foi o primeiro livro que eu li que tinha uma mulher cientista. Eu gosto muito que a Olive fala muito sobre as dificuldades dela sendo uma mulher jovem numa área majoritariamente masculina. E isso faz a história ficar muito bem construída, muito real. Você consegue entender o sofrimento da personagem naquilo. Eu achei que foi um ótimo primeiro livro. Eu gostei muito de ler o que a Ellie escreveu. Eu tô muito curiosa pra ler sobre os próximos livros dela. Eu adorei. Sinceramente, se você tá na dúvida se você vai ler ou não, se você vai gostar ou não, eu acho que vale a leitura. É uma leitura super fácil, e mesmo que você acabe não gostando de coisas específicas, vai ser tão rápido de ler, tão gostosinho, vai fluir tão bem que, mesmo que você ache que você perdeu tempo, não vai perder muito tempo assim, porque vai ser rapidinho de ler. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou, se você não gostou, se você concorda com o que eu falei, se você discorda do que eu falei. E se você tem ideias pra outros vídeos que eu posso fazer aqui nesse canal, talvez eu volte logo. Eu tenho várias outras ideias. Talvez esse seja o único vídeo que eu posto aqui no canal. Não sei me despedir. Então, tchau!